Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e passar para o nosso irmão Roberto. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elbling. Vamos lá, Roberto. Já ligou o microfone? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo nessa tarde. Como a nossa irmã falou, nenhum de nós pode imaginar no planeta Terra viver sem isso. São as dificuldades. Dificuldades, eu acho que é uma característica de quem vive no planeta Terra, né? Um planeta de provas e expiações como o nosso, a dificuldade, ela é praticamente uma coisa normal, né? As dificuldades, elas fazem parte do nosso dia a dia e muita gente fala assim, nós temos que vencer as dificuldades, nós temos que combater as dificuldades, mas na verdade a gente vai ver hoje à tarde, estudando junto, que não é nada disso. O que nós precisamos é nos acostumar a viver com as dificuldades. As dificuldades, elas fazem parte do nosso dia a dia, então a gente tem que aprender a viver com elas. Porque não dá para a gente, nessa fase do planeta Terra, pensar em não ter dificuldades. E as dificuldades, muitas vezes, nos ajudam. Por incrível que pareça, as dificuldades nos ajudam. Dificuldade tem até vamos dizer assim, uma pergunta que se costuma fazer para ver se a pessoa olha para a dificuldade como uma dificuldade ou uma dificuldade. Então a gente pergunta à pessoa assim, esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Então a pessoa otimista, ela diz que o copo está meio cheio. A pessoa pessimista fala assim, não, o copo está meio vazio. Então, esse aí é o modo como a gente vai encarar as dificuldades. As dificuldades, a gente vai olhar, vai falar assim, não, as dificuldades existem, mas a gente vai conseguir viver com elas. E a gente não pode esquecer que a nossa encarnação, ela é programada para ter sucesso. Nós não reencarnamos para dar errado, não. Porque senão Deus não seria Deus. Não é? Ele não permitiria que nós encarnássemos se já antes de encarnar a gente já sabia que não ia dar certo, né? Eu não gostei daquele ali, não. Ou não gostei daquela ali, não. Eu vou dar uma encarnação para eles entrarem pelo cano. Não é isso. O objetivo do nosso Pai é que nós possamos ser seres felizes. Vai levar um tempinho ainda, mas nós vamos chegar lá. Então, a questão principal que a gente tem que procurar imaginar é que uma doutrina como a doutrina espírita, ela não vem trazer nenhuma novidade, não. Na verdade, na época quando Jesus trouxe o Evangelho, ele falava muitas coisas, vamos dizer assim, veladamente, porque as pessoas naquela época, provavelmente nós vivendo naquela época, ainda tínhamos dificuldade de entender muitas coisas. O próprio Livro dos Espíritos, se a gente for olhar direitinho, ele não foi escrito para os contemporâneos de Kardec. Porque muitas coisas lá, olha, tinha que ter muita fé para aceitar. Hoje, com a ciência tendo
caminhado a passos largos, principalmente nos últimos 50 anos, né? A gente entende muitas coisas do Livro dos Espíritos, porque a ciência já comprovou, a ciência demonstra, mostra como é o funcionamento que o mundo espiritual trazia para nós. Então, as coisas ficaram mais fáceis. Mas não foi reinventar a roda, não. Só simplesmente explicar o Evangelho que o Mestre trouxe de uma maneira que a gente possa entender nos dias atuais. Então, a gente vai ver aqui que dificuldade no dicionário é uma coisa difícil, é uma coisa que nos faz deter ou parar, é um obstáculo, é uma opinião que se opõe a outra, e por aí vai. Ou seja, a dificuldade é algo que impacta a nossa caminhada, dificulta a nossa caminhada. Aí nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, vem uma situação muito interessante, e durante muito tempo eu fiquei pensando a respeito disso, porque mesmo Jesus fala num determinado momento lá de não jogar pérolas para os porcos, né? E aí eu ficava pensando assim, caramba, mas o Evangelho deveria estar acessível para todos, né? Mas cada um de nós tem um momento que a gente vai poder entender e aceitar o Evangelho. Mesmo na nossa vida, né? Muitos de nós nascemos às vezes até numa família espírita, mas temos dificuldade de viver o espiritismo. Porque viver o espiritismo, ele implica em a gente assumir certas responsabilidades que de repente a gente ainda não quer. Tinha uma companheira que trabalhava na mesma mesa mediúnica que eu, e ela falou que relutou muitos anos para abraçar a doutrina espírita, porque, apesar de ter nascido numa família espírita, porque ela não queria a responsabilidade que a doutrina espírita ia trazer para ela. Então, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Quando a gente fala assim só, não parece uma coisa muito lógica, né? Porque, lógico, que a gente bota a luz para iluminar. Mas não é para iluminar todo mundo. Porque ele diz lá, para aqueles que entrarem no recinto. Ou seja, entrar no recinto é quando a gente já penetrou na doutrina espírita e quer cada vez mais luz. Porque aquilo é a luz que a doutrina espírita traz para nós, ela nos completa, ela responde perguntas que normalmente a gente não teria resposta. Então, nesse capítulo, no item 16, diz assim: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que é doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. E esse finalzinho aqui que é o que, vamos dizer assim, dá para nós o incentivo. Colherão lá, ou seja, na terra, encarnados, né? Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, quando nós olhamos para as dificuldades, e as dificuldades parecem intransponíveis, a gente fica bloqueado. E quando nós olhamos para as dificuldades, e as dificuldades, elas fazem com que a gente tente resolver aquelas dificuldades,
a nossa percepção é bem diferente. Porque nós vamos, à medida que a gente procurar resolver aquela questão, a gente vai ver que nós vamos crescer. Nós vamos nos sentir mais confiantes. O sentir confiantes tem também muito a ver com uma reflexão íntima. Ou seja, a gente procurar se conhecer melhor. Porque, na verdade, o que a gente, ou melhor dizendo, quem a gente menos conhece, somos nós mesmos. Porque a gente tem ações, atitudes e reações, às vezes, que depois a gente fica pensando, caramba, como que eu pude falar uma coisa dessa? Como que eu pude fazer alguma coisa desse tipo? Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe como vai agir em relação a alguma coisa que vai nos acontecer. Eu peço licença para contar a questão do seguinte: a reação, ela nunca é benéfica, porque ela sempre é impensada. Tem um negocinho hoje em dia aqui, ó, que é danado para fazer reação, porque a gente recebe uma mensagem e quer logo responder. E muitas vezes era melhor a gente ter parado para pensar um pouquinho, para ver se nós entendemos realmente o que a pessoa escreveu para nós. E aí, depois, então, sem aquele calor do momento, a gente responder, ou às vezes nem responder. Aí, a licença que eu queria que vocês pensassem o seguinte: nós estamos num ônibus lotado, mas daqueles ônibus bem lotado mesmo, em pé, e alguém pisa no nosso pé. É um tampinho assim. O que a gente vai fazer? A gente vai reclamar, vai xingar, vai não sei o quê. Agora imagina que quem pisa no nosso pé é um cara de 2 metros de altura, 200 quilos, o braço da grossura da nossa coxa. A gente vai olhar e vai falar assim: desculpe, moço, o senhor viu que meu pé está debaixo do seu? Né? É lógico. Então, isso é uma dificuldade? É. Mas a gente sabe resolver, não sabe? Claro. Claro que sabe resolver. Mas por que a gente não fala com baixinho assim? Moço, está vendo que meu pé está debaixo do seu? Porque a gente é assim, né? Nós reagimos muito mais do que agimos. E as dificuldades, elas se tornam principalmente dificuldades porque a gente reage. A gente não para analisar, olhar para aquela questão e pensar assim: como que eu vou resolver? Não, primeiro a gente bota a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, ai, agora, como é que vai ser? Então, a gente vai ver aqui que na lei do progresso se fala assim, mostra-nos a questão 786, mostra-nos do Livro dos Espíritos, tá? Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde, neste caso, o progresso. Porque as dificuldades, elas estão intimamente ligadas com o progresso. Mas não é o progresso material realmente. Claro que a gente enxerga melhor um progresso material, mas é o progresso moral. É a nossa evolução é que vai mostrar como é que nós vamos encarar as dificuldades nossas do dia a dia. Então eles dizem aqui: quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Eu vou só dar um exemplo para vocês, que eu acho que muita gente já passou por isso. Fazer reforma em casa morando na casa. Não preciso falar mais nada, né? Pois é uma dificuldade, não é? Mas, nesses casos,
a gente olha lá para frente, porque fala assim, quando a cozinha tiver com aquele fogão bonito, aquela geladeira Brastemp, a cama grande, com o quarto pintado do jeito que eu queria. Pois é, então, por que a gente não consegue fazer isso diante das dificuldades para olhar o aspecto positivo da dificuldade, né? E a gente não pode esquecer essa questão 132, que de tanto eu dar exemplo, eu já sei até de cor, mas eu anoto, porque aqui hoje eu só queria falar a respeito de uma parte da questão 132, que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e o mundo espiritual responde, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Chegar à perfeição sem dificuldade? Acho que já dá para a gente imaginar, no estágio atual de desenvolvimento que nós estamos, que é impossível, né? Mas existem dificuldades. Mas o bom dessa pergunta é esse finalzinho. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, nós ajudamos a Deus a trabalhar. Nós somos co-criadores. Nós estamos a serviço de Deus. O que é uma coisa espetacular, porque se a gente for imaginar que as dificuldades que a gente conseguir transpor, as dificuldades com as quais a gente conseguir conviver, são aprendizados para a gente ajudar o planeta a se desenvolver. Porque o planeta ele vai caminhar. Ele está caminhando. Até hoje está uma coisa muito interessante nas notícias, que dois cientistas chineses pesquisam o núcleo da Terra já há muitos anos, acho que uns 30 anos, e descobriram que o núcleo, ele gira também. E ele diminuiu a velocidade. Então é como se a Terra tivesse dado uma freada. Já pensou? A Terra gira 24 horas, né? Um dia. Já pensou se diminuir um segundo? Daqui a 10 mil anos, como é que vai estar? Enfim, eu só vi essa parte da notícia, mas a gente vê o quê? Isso quer dizer o quê? Que a Terra está evoluindo. Ela está mudando também. Mas nós vamos ter que fazer essa mudança, não no núcleo da Terra, mas em cima, na crosta da Terra, porque a gente gostaria muito de continuar na Terra, né? Ou ir para um planeta mais evoluído, mas ter que cair para um planeta menos evoluído não é assim nosso pensamento de futuro, né? Então, quando a gente for imaginar que a ação dos seres corpóreos, como está aqui nessa questão, é necessária a marcha do universo, não é só do planeta Terra, não. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. E aí, quando a gente vai chegar aqui na questão 258, é uma pergunta que Kardec faz. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E eles respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Mas é difícil de acreditar que a gente escolhe certas coisas enquanto está no mundo espiritual, né? Mas já demonstra por quê? No mundo espiritual, ou seja, antes da gente receber o corpo físico, a nossa visão é muito mais dilatada. Então a gente consegue ver coisas que depois a gente não sabe que existem. A gente consegue entender coisas que quando a gente está depois no corpo, muitas vezes a gente não consegue entender. Mas uma das coisas mais importantes que a gente vê lá é que a gente olha para trás e fala assim, eu já venho caminhando há 10 mil anos e tenho carregado um problema há 2 ou 3 mil anos. Eu quero, nesses 80, 90, 100 ou 50 anos, resolver esse problema. É muito 50 anos para quem já vive 10 mil anos? Viver conscientemente, hein? Porque com certeza a gente vive mais tempo do que isso. Mas vamos dizer assim, tendo consciência de que era um ser imortal e tem lembrança disso, vamos dizer 10 mil anos. 50 anos não são nada. Ainda mais que a contagem do tempo aqui onde nós estamos encarnados é diferente da contagem do tempo no mundo espiritual. O tempo funciona de maneira diferente. Aquele danado do Einstein, ele falou a respeito disso e o pessoal não entendeu muito bem. Ou ele se preparou muito bem antes da reencarnação, ou ele intuiu, ou teve uma vidência a respeito disso. De qualquer maneira, o tempo ele é diferente nas duas dimensões. Então, na questão 258, ainda tem a letra A. E aí Kardec pergunta assim, não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Tribulações é um dos sinônimos, vamos dizer assim, de dificuldades, né? E aí eles respondem assim, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir. E Deus permitiu. Então, a gente vê que as dificuldades, elas são escolha nossa. Mas como a gente vai viver essas dificuldades, vai depender do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é um instrumento fenomenal. Mas muitos de nós gostariam de não ter. Por quê? O problema é que tudo que a gente faz tem consequências. Então, o livre-arbítrio, muitas vezes, é problemático porque a gente escolhe coisas que depois a gente não gosta das consequências. Mas nós não estamos sozinhos. A grande, vamos dizer assim, a grande beleza disso tudo é que nós nunca estamos sozinhos. A gente não reencarna para tentar resolver as nossas dificuldades
sozinho. Sempre a gente vem em grupo. O trabalho sempre é um trabalho coletivo. E, além desses que vêm junto conosco, ainda ficam aqueles irmãozinhos no mundo espiritual também torcendo para a gente dar certo. E, inclusive, aquele que, vamos dizer assim, se prontificou a nos acompanhar durante toda a encarnação, né? Nosso anjo da guarda, ou guia espiritual, ou o nome que a gente queira dar, e que muitas vezes a gente não gosta do que ele fala. Ele fala no nosso ouvido, e a gente fala assim, não, mas dessa vez eu vou fazer assim. Tá bom. É o livre-arbítrio. A gente tem direito a fazer. Então, quando a gente for ver aqui, as dificuldades, elas podem ser particulares e podem ser coletivas, né? A gente acabou não, mas a gente está, vamos dizer assim, passou a fase pior de uma dificuldade coletiva bastante grande, né? Ela não acabou. Mas o que acontece? A gente vai ter que conviver com ela. A gente convive com tantas outras coisas, né? Em termos, vamos dizer assim, de doenças, a gente convive com várias doenças desde a primeira infância, né? Porque elas fazem parte do nosso aprendizado. E, tem uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Esses irmãozinhos que nos causam essa dificuldade, eles são filhos de Deus também. Eles são filhos de Deus. Pode ser que há muitos e muitos anos atrás nós fôssemos assim. Não é? Então, as obras do nosso Pai, o objetivo dele, para nós, ainda é tão complexo que a gente não consegue entender. Então, a gente deveria, realmente, para poder viver tranquilo e conviver com as dificuldades, deveria aceitar aquilo que a gente costuma falar quando reza o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Mas que é difícil, Tem certas horas que a vontade do Pai é muito complicado. Porque a gente não consegue entender. Por exemplo, que ele olha para todos nós e não vê diferença nenhuma. Mas espera aí, nós somos bonzinhos e os ruins são iguais? São. Porque todos nós temos potencial para melhorar e para sermos o que ele quer que nós sejamos. Seres felizes. Aí a gente vai chegar aqui na questão 634, justamente, Kardec pergunta, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E aí o mundo espiritual responde, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. Então, justamente, a fase em que a gente está encarnado, né, na união do espírito ao corpo, é uma fase onde o aprendizado é mais incisivo, é um aprendizado mais duro, mas que resulta para nós como seres imortais, se a gente consegue superar essas dificuldades,
ou pelo menos conviver bem com elas, resulta em nós progredirmos moralmente, nós sermos seres melhores amanhã do que nós somos hoje. E ninguém vai negar que hoje nós somos muito melhores do que há 500 anos atrás. Né? Há 500 anos atrás, nós vivíamos uma situação bem mais difícil em termos morais do que hoje. Como que a gente sabe se a gente melhorou moralmente? Quando nós temos a noção de que a gente errou. Quando nós paramos para refletir, caramba, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. É porque nós já somos melhores. Porque tem muitos espíritos que nem percebem que estão fazendo alguma coisa errada. Então, essa mudança significa que a gente já melhorou um pouquinho. Não é que subiu a escadaria toda, não, mas talvez subimos um degrauzinho, né? Já é alguma coisa, já é um progresso. De qualquer maneira, vem então a questão 919, que Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí o mundo espiritual responde simplesmente: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. 919A, complementando, ele fala assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então, Santo Agostinho fala aqui, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Então, essa análise ela é muito importante, porque o Kardec tem uma outra questão que eu não trouxe aqui, não sei o número também não, mas ele pergunta ao mundo espiritual se é agradável a Deus se nós não fazemos o mal. E o mundo espiritual responde: não fazer o mal não basta. Há que se fazer o bem no limite das nossas possibilidades. E, essa vírgula é terrível, ainda seremos responsáveis por todo o mal que surja devido a gente não ter feito o bem. Então a gente vê que a ação é essencial. Parar diante da dificuldade é a pior coisa que você pode fazer. Ah, mas eu tenho medo de errar. Não precisa ter medo de errar. Se a gente olhar nesses 10 mil anos que a gente vem caminhando, imagine quantas vezes nós erramos. Quantas vezes. E o que Deus fez? Ainda bem que a gente não tem mais aquela crença de antigamente, né? Não mandou a gente para o inferno, não, gente. A gente chegou do lado de lá, ele falou assim: não se preocupe, meu irmão. Se prepare e volte e tente novamente. Porque Deus trabalha com o tempo. Ele tem tempo. Ele pode esperar a gente superar as nossas dificuldades. Então a gente vai e volta. Vai e volta. Por quê? A gente tem que errar tantas vezes até que a gente acerte. Então não precisa ter medo de errar. Pior do que errar é a gente ficar sem tentar resolver o problema, resolver a dificuldade que se apresenta. Então, a gente vai chegar na questão 931,
que diz o seguinte: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E o mundo espiritual responde assim: nenhuma é perfeitamente feliz. O que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em chamas sofredoras, quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, ainda tem continuação, mas só para a gente refletir a respeito, que o sofrimento, ele é alguma coisa muito particular. Muitas vezes a gente olha para situações em que seres vivem e a gente acha assim: eu não conseguiria viver dessa maneira. Mas aqueles seres, eles vivem tranquilos. Eles vivem em paz com aquele problema que aflige eles. Pode ser problema pessoal, pode ser problema familiar, pode ser problema econômico, enfim. Eles vivem tranquilos com aquilo. E aí, só estou colocando isso porque nós falamos a respeito da expiação, e as aflições ou as dificuldades, elas são ligadas à expiação. Porque muitas vezes nós temos que solucionar problemas que a gente trouxe durante muito tempo. E sem dificuldade não tem como solucionar. Porque a dificuldade é que vai impelir a gente a tentar resolver essa questão. Falando em dificuldade para resolver a questão, eu não sei se vocês conhecem uma fábula de um mestre que caminhava com o seu aprendiz e passou numa área muito bonita, mas um matagal impressionante. E lá no fundo tinha uma casinha e eles passaram por uma vaquinha que estava lá pastando. Ele vai lá na casinha e fala com... pede água e tal, e fala: como que vocês vivem? Ah, nós temos uma vaquinha e todo dia a gente tira o leite da vaquinha e vai lá para o mercado e troca o leite por mercadorias e tal, e assim a gente vai vivendo. Ah, tá, e tal. Aí ele sai andando, aí fala com o discípulo dele: leva a vaquinha e empurra ela lá no precipício. Mas é só essa vaquinha, eles vivem disso. Empurra ela no precipício. Aí obedeceu, né? E continuaram. Depois de algum tempo, eles voltaram para aquelas paragens e o discípulo falou: a gente podia ir lá para ver como que estava vivendo aquela família. Aí, vamos passar lá. Chegaram lá, o terreno todo limpo, plantado, uma casa bonita. Aí eles falaram: poxa vida, o pessoal teve que ir embora e alguém venderam a casa ou alguém ocupou o terreno deles. Aí chegaram lá, perguntaram: aqui vivia uma família assim, assim. Não, éramos nós mesmos. Aí, mas por que vocês hoje estão assim? Ah, sabe o que aconteceu? A única vaquinha que nós tínhamos, ela morreu, caiu no precipício e morreu. Aí nós falamos assim: bom, a gente tem que fazer alguma coisa. E começamos a fazer, pedimos emprestado sementes para plantar, fizemos e tal. Então vocês veem que as dificuldades, elas nem sempre são coisas intransponíveis. E muitas vezes são uma oportunidade, uma alavanca para o nosso progresso. De outra maneira, talvez essa família ficaria naquele marasmo, sem tomar nenhuma iniciativa. Então nós vemos que as dificuldades, elas não são, na verdade, um castigo
imposto por Deus. Na verdade, as dificuldades, elas são etapas na nossa existência que vão permitir que a gente evolua. Principalmente a evolução moral. Não é o progresso material, não é alguma coisa que a gente vai poder levar para a nossa existência como ser imortal. Mas o progresso moral, isso sim. Aí a gente vai ver a questão de conviver com a dificuldade. Por quê? Conviver com a dificuldade, muitas vezes, a pessoa, ela acha que é uma passividade, né? Você convive com a dificuldade, por que você não reage? Por que você não dá um jeito? Vai procurar alguém que possa resolver esse problema que você está vivendo e tal? Não. As dificuldades, às vezes, elas se encaixam aqui. Quando no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E Jesus, naquela época, falou. Mas bem-aventurados os que são brandos e pacíficos? Nos tempos atuais, a gente pode ser brando e pacífico? É meio difícil da gente entender isso, né? Mas a gente vai ver aqui que o fardo, ele parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. No Espírito Amigo, em Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 9, que traz isso. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Esse aí foi o Lázaro que trouxe nesse item 8, falando justamente o mais interessante é a gente fixar essa questão que a obediência é o conhecimento da razão. Se a gente parar para pensar, a gente obedece, né, quando a gente raciocina a respeito daquilo que a gente tem que obedecer. As coisas que nos aparecem lógicas. E a resignação, ela tem a ver com o coração, tem a ver com o sentimento, tem a ver com a fé. Que não é, a fé não é uma coisa racional. Isso não resta dúvida. Apesar da ciência ter comprovado que a fé ajuda as pessoas quando tem alguma dificuldade, né? Mas a fé, ela não é uma coisa que tenha uma razão. Eu tenho fé. Por quê? Eu tenho fé. Muitas pessoas não têm fé. Quem que não conhece pessoas que vão no médico e o médico prescreve um remédio e a pessoa fala assim, eu vou tomar porque ele falou, mas eu tenho certeza que não vai adiantar. Não vai adiantar mesmo, né? Não vai adiantar mesmo. Porque já tomou a vacina contra o remédio fazer efeito. Então a fé, ela é necessária. Se a gente acredita e confia, a gente vai ser mais, vai dar ao nosso organismo físico, por exemplo, condições de aceitar melhor aquele medicamento. Se nós temos fé que as nossas dificuldades fazem parte de um aprendizado que tem a ver com uma coisa muito mais ampla do que
uma vida de 80 anos, de 90 anos, então nós vamos olhar para aquelas dificuldades com mais tranquilidade, com resignação. Que não é que a gente apaga a vontade, a gente simplesmente se resigna. Por quê? A verdade é o seguinte: se a gente tem algum problema de saúde e se revolta contra esse problema de saúde, vai mudar alguma coisa no problema de saúde? Mas nós vamos arranjar um segundo problema para nós. Porque a revolta, ela vai adicionar um fator de desequilíbrio em nós. Que a gente diga assim, não é a vontade de Deus, eu não vou procurar os recursos da medicina para procurar algum alívio ou a cura. Isso aí não. Mas se resignar de aceitar o problema sem revolta. Porque muitas vezes, quando a gente fica sabendo de dificuldades, não só de saúde, outros tipos de dificuldades, a gente se revolta. E aí a gente amplia o problema. Né? A gente costuma dizer, fazer tempestade em copo d'água, né? Porque a gente, em vez de procurar a solução, a gente foca no problema. E a gente tem que focar na solução. Então, a gente vai ver que as possibilidades para a gente encontrar solução para as nossas dificuldades, elas são ilimitadas. Para Deus, nada é impossível. Nada. A gente só não sabe quando é que vem a solução. Então, por isso que a gente tem que se resignar. Porque a solução talvez só venha depois do desencarne. Talvez a solução só venha depois de um problema muito mais sério. Então, todas essas questões do nosso dia a dia, essas dificuldades que nós passamos, na verdade, são ensinamentos. Hoje, 3 anos depois das primeiras, vamos dizer assim, notícias a respeito do Covid, a gente não tem mais, não fica assim sobressaltado. A gente leu, mas está longe, né? Lá na China parece que tem 600 mil contaminados. Mas é lógico, um país com 2 bilhões de habitantes, qualquer coisinha já vira epidemia, né? Mas 600 mil pessoas não, são 3 vezes a população do Brasil. Mas na China não é uma coisa assim. E desses 600 mil, não quer dizer que eles estão irremediavelmente condenados, né? Na verdade, se a gente parar para analisar, eu não sei se vocês já olharam na internet, existem estatísticas, muitas estatísticas. E dentre essas estatísticas, existem estatísticas dos óbitos por ano, no Brasil, no mundo todo e tal. E se a gente olhar os óbitos antes do Covid e durante o Covid e hoje, a gente vai ver que não mudou muito. Não aumentou muito a quantidade dos óbitos. Por quê? Porque houve óbitos, sim, referentes ou devido ao Covid, mas a gente ficava em casa, a gente andava pouco de carro, não tinha muito acidente de carro, como normalmente tem, e vários outros problemas. Porque as pessoas que, vamos dizer assim, os assaltantes e isso, eles também pegaram Covid. Então, todo mundo teve que diminuir as atividades. E, por isso, se a gente for olhar, o aumento não foi tão grande assim. Então, a dificuldade, ela foi coletiva e individual. Porque a dificuldade coletiva teve uma vantagem imensa. Uma vantagem imensa. Em nenhuma época da história da humanidade
se desenvolveu um remédio para uma doença tão rápido como dessa vez. Então, não é um progresso? Foi um progresso fenomenal. Progresso na parte material. Mas na parte moral, a gente progrediu, é uma coisa individual. Mas ao a gente ter mais tempo para se dedicar, por exemplo, à família, o convívio familiar, refletir a respeito de tudo que a gente fez, porque as doenças, elas têm um objetivo que a gente, às vezes, esquece. É a gente parar naquela correria do dia a dia e refletir a respeito de como nós estamos vivendo. Porque, de repente, a gente está preso numa cama e tem tempo para pensar. De repente, a gente não pode fazer a rotina normal do dia a dia e tem tempo para refletir a respeito de como nós estamos vivendo. Será que eu estou vivendo realmente de maneira a eu poder me melhorar como ser imortal? Então, essas paradas, esses momentos de reflexão que nós podemos ter, eles nos ajudam muito. E as dificuldades, como a gente viu aqui, são permanentes. A gente tem que viver com elas, não é possível a gente não viver com elas. Não combater, simplesmente fazer aquilo que a gente leu aqui na questão a respeito dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. A gente aceitar as coisas assim como elas são. Lembrando que somos nós que escolhemos como vai ser a nossa encarnação. É muito importante que a gente lembre isso para que a gente possa ter aquilo que nós vimos aqui nessa parte aqui dos brandos e pacíficos, que é a resignação. Eu escolhi, agora eu tenho que viver assim como eu escolhi. Muita paz para todos.